Domingo passado estava compartilhando sobre doutrinas, né, a sã doutrina. Ontem pude repeti-la ali junto com os pastores do Ceia, conversando um pouquinho com eles sobre a importância da sã doutrina, né? A doutrina que leva para o serviço, a doutrina que leva para o compartilhar, para o amar, doutrina que nos fortifica na palavra de Deus. E hoje quero com você, então, iniciar o ponto que talvez nas doutrinas cristãs é o ponto que mais as igrejas pensam diferente, né, e têm as suas experiências distintas. Então, João capítulo 14, eu quero ler um texto do 14, do 15 e daí do 16, e hoje fazer a introdução da introdução para a mensagem. Hoje quero viajar com você. O pastor, você vai dizer, o pastor hoje foi longe, viajou longe. Mas, para que a gente possa compreender, eu gostaria de nos contextualizar nos dias em que vivemos. João 14, a partir do 15, vamos até o 26. Texto, aqui no contexto, né? Você tem Jesus. João foi o único que não relatou a ceia em si. Ele é o único que relata o lava-pés, e ele relata muito em detalhes como foi o processo da última conversa com Jesus. Então, considera-se que a partir do 13, né, é ali que ele... a partir do 14, né, ele começa a falar mais detalhadamente, né? Do 13 ele lava os pés e daí entra no detalhe da sua ministração. No 14, 15. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis porque Ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais, vós, porém, me vereis, porque eu vivo e vós também vivereis. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não Iscariotes: de onde procede isso, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu-lhe Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras, e a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do meu Pai que me enviou. Isto vos tenho dito, estando ainda convosco. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos dará e fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Aí no 15, 26, diz assim: quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. E aí no 16, a partir do 7 até o 15, mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vô-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim; da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis;
do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muito a vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vô-lo-á de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso é que vos disse que há de receber do que é meu e vô-lo-á de anunciar. Pai Celeste, muito obrigado pela sua palavra, viva, eficaz, poderosa, a sua palavra que nos cura, a sua palavra que abre o nosso entendimento, a sua palavra que traz revelação, compreensão. Muito obrigado, Pai. Bendito seja o seu nome, exaltado seja o Senhor sobre esse tempo. E pedimos, ó Pai, a ministração em nome de Jesus, do Espírito Santo sobre nós. Pai Celeste, eu oro que o Espírito Santo seja bem conhecido por cada um de nós aqui. Que a comunhão do Espírito seja algo real, diário, verdadeiro, ao cozinhar, ao conversar, ao dirigir, ao decidir. Cada um experimente a ministração do Senhor em tudo que empreende, em tudo que faz. Senhor, muito obrigado pelo privilégio que temos de sermos templo do Espírito Santo, de termos a habitação do Senhor em nós. Bendito seja o Senhor. Amém. Amém? Quem é o Espírito Santo? Aqui recebe 3 nomes: o Espírito Santo, o Consolador e o Espírito da Verdade. Jesus usa esses 3 nomes. Até é interessante, um dia a gente talvez possa até estudar. Tem um irmão que ele estuda todos os nomes do Espírito Santo e faz distinção, mas é outro dia. Quem é o Espírito Santo Consolador? O Espírito da Verdade. E respondendo simples, ele é uma pessoa, não é uma coisa, não é um algo, não é um arrepio. Ele é uma pessoa. E é a pessoa mais importante sobre a face da terra. E se você conseguir entender isso hoje, absorver isso hoje, creio que já é um grande passo que nós damos. E outra coisa que eu gostaria de conversar com você, na identificação de quem é o Espírito Santo, ele é hoje como a pessoa mais importante sobre a face da terra, mais importante que o presidente dos Estados Unidos, que o presidente da China, quem quer que seja, o artista que as pessoas valorizam. A pessoa mais importante sobre a face da terra é o Espírito Santo. E ele está operando. Esses dias me alegrei, porque, por exemplo, no Irã, eu não sei se é Irã, Iraque, milhões de pessoas têm tido um encontro com Jesus e têm se convertido. A gente não ouve disso assim, né? Mas quando você tem contato assim, e se interessa por essas coisas, essas informações vêm. E o Espírito Santo está operando, independente de governos, independente de filosofias que governam as nações. Ele é o governador geral do reino de Deus. Eu faço intencionalmente a expressão governador geral, porque faz parte da nossa história brasileira. E para entender a dinâmica de reino, eu gostaria de que nós pensássemos um pouquinho na nossa história, de como o Brasil foi estabelecido, porque nós não temos uma experiência de vida do que é viver um reino. Nós temos como hoje a experiência que nós temos o direito de ir lá votar, e é importante escolher bem, fazer a sua escolha, e nós oramos pelos nossos governantes para que nós tenhamos governantes tementes a Deus, que sejam capazes
né, que abominem a avareza, que sejam pessoas que realmente busquem o bem da nação, das pessoas. E nós achamos que quando nós lemos a estrutura, a Bíblia, a nossa estrutura mental é esse tipo de estrutura, a gente lê assim. E se nós não entendermos reino, e o que é o reino de Deus, nós não vamos entender as Escrituras. Porque a Escritura é sobre o rei. E porque ele estabeleceu a terra. E porque ele enviou Jesus e porque ele enviou o Espírito Santo. E tem algumas coisas que talvez choquem a gente no medida de entender o que é um reino e como a história bíblica ela é uma história de reino. E eu preciso entender, e nós muitas vezes já pensamos, e a nossa mente, o que a gente às vezes assiste em filmes épicos de reis usurpadores. O reino de Deus é diferente. Mas ajuda-nos a entender um pouquinho o Espírito Santo quando nós entendemos como o Brasil foi estabelecido. E pesquisando um pouquinho sobre o Império Português, eu me perguntei quando que o primeiro governador oficial de Portugal veio para o Brasil. Foram 49 anos depois do descobrimento. O Brasil tinha sido estabelecido em capitanias hereditárias, né? Você deve ter aprendido isso. Mas isso não funcionou e o rei de Portugal, então, ele decidiu enviar uma pessoa lá de Portugal para governar as terras do Brasil. Esse governador, ele foi chamado governador-geral, era Tomé de Sousa. Tomé de Sousa, então, o que ele fez? Primeiro ele estabeleceu, ele plantou a primeira capital, a capital, né, Salvador, como a primeira capital do governo português. E ele era a pessoa, Tomé de Sousa, eu não conheço ele, não, talvez você também não conheça. Ele era um português, ora pois. E ele veio, como português, estabelecer o Império Português no Brasil. E ele era a pessoa mais importante. Ele não foi eleito, ele foi enviado. Quando Jesus fala sobre enviado, você começa a entender um pouquinho como o governo de um império, o governo, melhor, do reino de Deus, ele estabelece. Eu, numa das aulas aqui da Academia do Reino, gostei muito da diferença que o pastor Norberto fez entre império e reino. São duas coisas distintas. O império, ele é sempre usurpador, ele usa algumas maneiras de um reino funcionar, mas ele é, como fizeram com a nossa nação, ele vem aqui, domina e usurpa, né, aquela nação. Então, Tomé de Sousa, ele foi nomeado pelo rei de Portugal, Dom João III, como autoridade máxima no Brasil. E a missão dele era organizar, então, essa administração colonial. E uma das coisas principais de fazer ele era trazer a cultura portuguesa. E isso é por causa disso que nós falamos português. Promover o desenvolvimento econômico, social e assegurar a defesa do território contra invasões estrangeiras, né? Então ele funda ali a cidade de Salvador e ele estabelece uma mansão que está até hoje ali. Quando você vai clicar lá, se não me engano, Palácio Rio Branco, até nós temos a linguagem de palácio, quando nós chamamos Palácio Iguaçu, é ainda dessa época, né? Nós chamamos o Palácio da Alvorada, porque ainda é um resquício ainda desse tempo do Império Português. Então tem um palácio até hoje lá, e quando você vai pesquisar um pouquinho sobre essa casa que era de Tomé de Sousa, ele só teve 4, 5 anos no Brasil. E na primeira, não sei se veio mais vezes que eu não pesquisei mais. Talvez o nosso professor de história ali, eu estou vendo ele está ali. Está falando certo? Não. O Bruno, ele é especial nessa parte aí. Mas aquela casa
aquela mansão onde ele morava, era a casa principal do Brasil. E aquela casa era igualzinha a uma casa de Portugal. Por quê? Porque era para isso que ele veio. Aquela casa era para manifestar o governo central, que era Portugal. Então, entenda isso, o rei de Portugal envia o governador-geral sobre o Brasil. Numa democracia, um governador ele é diferente. No Brasil, nós temos hoje quantos governadores? São 27, incluindo o Distrito Federal. E eles são eleitos pelo povo, também se tem uma questão, também são depostos. Então, nossa maneira de pensar, um governador e ver assim. Mas Tomé de Souza, ele foi enviado pelo governo. E ninguém votou nele. E ele não era da terra. Ele era do governo central. O nome oficial hoje do Brasil, ele é República Federativa do Brasil. E essa reflete a forma de governo que nós adotamos como país. E uma república, a sua organização política é uma federação composta de estados autônomos. Então, o estado do Paraná, ele é diferente de outros estados. Por quê? Porque depende do governador que foi eleito aqui, que governa. E nós, na história do Paraná, nós temos sido muito privilegiados com bons governadores. Né? Governadores que realmente buscam o bem e que hoje, como um dos resultados desses governos todos, né, e do povo que vive aqui, Paraná é considerado o celeiro do mundo. Um lugar que tem muito grão e que alimenta o mundo. O sistema de governo que temos, que de certa forma estamos acostumados na nossa mentalidade, é diferente quando se pensa num governo do reino de Deus. Nós votamos a quem nos governa e buscamos a independência, nós queremos ser independentes. E quando um povo procura ser independente do governo, o que acontece quando esse governo se retira? Ele fica por conta própria e tem que se virar. Quando você tem um governador geral enviado de outro, a situação econômica, ela depende do governo que mandou. O Tomé de Souza não se preocupava com o seu salário, como ele ia viver. Ele só mandava uma carta e ele era suprido em tudo. Isso é importante você entender. O governador geral que habita na sua vida, ele lhe traz sustento que você necessita sobre a sua vida. Não dependendo das circunstâncias, mas depende do governo central, que é o reino de Deus. E um governador geral, então, é um reino que não é votado e ele é enviado do rei para seguir as ordens do rei. Esse governador do reino central, no caso Tomé de Souza, ele não estava perguntando para o povo como vocês querem ser governados. Ele estava preocupado em saber do governo central de Portugal como ele deveria de governar aqui. E o que era a prioridade. Quando lê um pouquinho da história, se você tem curiosidade de aprender sobre isso, eu sugiro para você o site da Brasil Paralelo, que eles contam em detalhes, como em 4, 5 filmes, como que documentários do descobrimento do Brasil, como que uma releitura. E é muito importante, nós achamos que o Brasil foi colonizado por pessoas que não tinham noção. E pessoas que colonizaram o Brasil eram pessoas muito aptas e muito inteligentes. Tanto que quando o rei de Portugal vem para cá, a ideia era de fazer do Brasil uma potência mundial, né, do Império Português. A diferença geral do governador geral em um reino é o seguinte: a Bíblia diz, e a Bíblia é sobre um reino, e Jesus é o rei. Não é o primeiro-ministro, ele não é presidente. Ele veio à terra para restabelecer o reino de Deus. E aqui é um ponto crucial no entendimento das Escrituras e da história bíblica, quando nós queremos perceber o significado do porquê Jesus veio.
A palavra de Deus diz lá em Lucas que ele veio à terra para restabelecer o reino de Deus. Ele veio resgatar o que se havia perdido. O que se havia perdido? Nós normalmente lemos, ele veio resgatar o perdido, a pessoa. Mas Lucas, ele enfatiza que ele veio resgatar o que se havia perdido. E quando Jesus começa a ministrar, e a sua primeira ministração ela é chave, ela é a primeira nota, o tom de sua mensagem, ele diz assim, em Mateus 4,17, arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Então Jesus não veio trazer uma religião, ele não veio trazer um sistema religioso, ele veio trazer um reino, e ele veio por um reino. Então a missão dele não era a cruz do Calvário, entenda bem para não misturar as coisas. Não era a sua ressurreição. A obra da salvação era o meio pelo qual o reino seria resgatado para você e para mim. Para entender o Espírito Santo, então é necessário entender o que é um reino. Portugal, entendendo um reino, né? Portugal ele foi um dos grandes impérios marítimos e coloniais, né? Chamado Império Português, ali no século XV até o XVII, que foi o auge deles, né? E o Império Português, ele conquistou vários territórios, né? Até, se você descobrir, na Oceania, tem um pessoal que fala português. E Portugal era um império, e o império, ele conquistou vários territórios, e esses territórios eram chamados, quando eles já se estabeleciam, como colônias. E o rei, então, ele governava esses territórios. E o interessante é que a língua inglesa, quando ela fala sobre reino, ela expressa, descreve o que o rei tem domínio sobre um território, é kingdom. É um rei que tem domínio, king domain. E o Senhor Jesus veio para a terra porque o reino dos céus, um governo, não uma religião, tinha sido entregue pelo ser humano, e nós vamos ver isso mais adiante, para o inimigo do Rei dos Reis. Nós lemos normalmente, já estamos nos preparando e conversando sobre a época de Natal, Isaías 9:7. Diz assim, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. E aí diz, o governo está sobre os seus ombros. E o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Note bem, o governo está sobre os seus ombros. Quando Jesus ele então começa a ministrar, ele manifesta como um governante que governa o ambiente que ele está presente. Eu gosto de lembrar o texto que o anjo Gabriel falou com Maria. Lemos lá em Lucas capítulo 1, diz assim, eis que, falando com Maria, né, o anjo diz, eis que conceberás e darás à luz um filho, que chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Esse é um ponto importantíssimo. O seu reinado não terminou quando ele foi para o céu. O seu reinado está estabelecido sobre a face da terra. E é importante entender o governador geral, que é o Espírito Santo, que manifesta esse reino. O planeta Terra e todos os planetas do universo são de propriedade de Deus. Por quê? Pelo direito de criação. Ele os criou, então é dele. O Salmo 24:1, que eu estou memorizando. Do Senhor é os céus e a terra. E tudo que nela se contém. O mundo e todos que nele habitam. Tudo é dele. Por quê? Por direito de criação. A nossa vida pertence a ele. Por direito de criação. Ele é Deus. E ele é o Rei dos Reis.
E aí os impérios deste mundo, por que eles ampliavam seus territórios? Porque quanto mais eles conquistavam, mais poder eles conquistavam, mais recursos, maiores eram as riquezas do seu reino. Você tem o Império Espanhol, né, com Cristóvão Colombo, e é impressionante que, como eles naquela época, eles estabeleceram colônias nas Américas, na Ásia, na África, na Europa. E nós temos hoje a América Latina por causa do Império Espanhol. O Império Britânico, ele foi aparentemente o maior de todos, né? Teve em torno de 60 colônias e domínios e protetorados principais, sem contar as ilhas, e eles tinham um orgulho de dizer que o sol nunca se punha sobre o Império Romano, sobre o Império Britânico, porque sempre era dia, no mundo todo eles tinham a sua presença. O Império Colonial Francês, ele também teve 20 a 30 grandes colônias, né, e protetorados. O que nós desconhecemos é o Império Colonial Holandês. Nós só sabemos que aqui no Brasil, lá na região de Pernambuco, né, eles vieram, invadiram aquelas terras e ficaram por um tempo ali. Daí o Império Português tirou eles, e eles saíram dali e fundaram Nova Amsterdã, nos Estados Unidos. Compraram lá a ilha, estabeleceram, compraram a ilha de Manhattan, e estabeleceram Nova Amsterdã. Depois se tornou, quando daí entrou, se tornou em Nova York, o que seria de Pernambuco. Se tivesse mantido lá, a gente brinca, né? Hoje você descobre que quem governou um lugar pela linguagem, pela cultura que ficou. Uma das coisas interessantes, e é um ponto importante quando você entende o reino de Deus, os países da América Latina falam o espanhol. Por quê? O Haiti, ele fala francês. Você tem as Guianas, falam francês, mas é na América do Sul. Você tem as Bahamas, de fala inglesa. São vizinhos um do outro, às vezes o parente, o primo, o tio, ele fala espanhol e o outro fala inglês, porque eles são culturas, foram dominados, né, por diferentes reinos que tiveram domínio sobre esses países e firmaram as suas culturas. Quando você pensa sobre a chegada do reino de Deus, quando você entregou a sua vida ao Senhor Jesus, o que acontece? Você é feito filho de Deus. Como é que você entra num reino? Por direito de nascença. Nicodemos não sabia isso como religioso. Jesus diz, como você não entende isso? Você não entende o reino de Deus? Para fazer parte do reino de Deus, você precisa nascer para dentro dele. Você precisa ser feito filho. Como você foi feito filho ou filha dos seus pais, da sua mãe, para nascer. O reino de Deus é assim. Só se participa do reino de Deus pelo novo nascimento. Os ingleses, eles pegaram um exemplo, né, do que acontece quando um reino chega. Eles dominaram lá a ilha de Bahamas. E é interessante que, apesar de estar no Caribe, eles dirigem do lado esquerdo. Nós dirigimos do lado direito, né? Eles dirigem do lado esquerdo, contrário ao nosso. Por quê? Porque naquela quentura que eles às 5 horas da tarde tomam chá. Os meninos na escola, eles usam a meia 3/4, por naquele calor. Por quê? Porque era o jeito da cultura inglesa. E eles falam inglês e se comportam como ingleses. Mas a maioria deles não era. E quando a ilha de Bahamas, eles primeiro conquistaram, depois vieram os espanhóis, daí conquistaram de volta. Na conquista de volta, o que os ingleses fizeram? Eles dominaram o porto de Nassau. Dominando o porto, a porta de entrada, você domina toda a ilha. E aqui é uma curiosidade, né? Que Jesus fala. Quem controla a porta, controla tudo. Controla a nação. E o porto da sua vida são os seus olhos e seus ouvidos.
O que você olha e o que você ouve domina a sua vida. Aí presta atenção, o que você anda olhando e o que você anda ouvindo. Porque se os seus olhos forem bons, Jesus diz, todo o seu corpo será luz. Agora, se os seus olhos forem maus, ficou feio. O que você ouve, o seu ouvido gera fé e posturas. Então, ao que você presta os seus ouvidos, isso gera valor no seu coração e esses valores governam a sua vida. As portas da sua vida, do seu coração, são seus olhos e são sua vista. Por isso o salmista ele diz, eu fiz um pacto com os meus olhos, de não colocar coisa diante dos meus olhos que não sejam do agrado de Deus. Uma vez ficou muito evidente para mim, estava um filme rolando lá, daí de repente, como é costume, apareceu uma cena de sexo. Dentro de mim fez assim. Eu percebi na hora que é o Espírito Santo. Eu estava olhando coisas que eu não devia de olhar, não carecia, não acrescentariam em nada na minha vida. E o Espírito Santo se moveu dentro de mim contra aquilo. Aí, para frente. Hoje virou um costume. O que você ouve gera fé e invade a sua vida. Então, cuidado com o que você dá os seus olhos e os seus ouvidos. Porque os reinos buscam novos territórios. A riqueza de um rei está no seu território. Então, quando ele perde o território, ele empobrece. Todos os impérios na época era assim, né? Hoje nós temos só uma maneira diferente. A China está fazendo isso igualzinho ao que os impérios faziam. Os americanos fizeram, agora a China aprendeu e está fazendo igualzinho a isso pelo mundo afora. Inclusive comprando, né, pelo dinheiro agora dominando. E Deus, quando você olha para Deus, Ele decidiu ampliar o seu território. E Ele disse, eu vou criar algo novo. E quando Ele diz, lá em Gênesis 1, Deus criou no início os céus e a terra. Ele criou o invisível e o visível. Ele criou todo o universo. E quando você olha para o universo, aqui uma curiosidade, só por curiosidade para você entender, estima-se que o universo ele tem aproximadamente 2 trilhões de galáxias. Eu nem sei quanto zero dá isso. O Henrique deve saber, que ele audita essas coisas. 2 trilhões de galáxias. Cada galáxia tem 50 bilhões de sistemas solares. Por galáxia, média. 2 trilhões de galáxias, isso resultaria em um número astronômico no sistema solar do universo observável de cerca de 100 quintilhões de estrelas. É 10 elevado a 23. Isso é estimativa, porque é só o que o ser humano consegue enxergar. O interessante é que quando a gente conhece a Deus, um parênteses, Deus ele é muito maior que tudo isso. E nós só conhecemos de Deus o que Ele revela a nós. Então, nosso conhecimento sobre Deus é muito titico, né? Muito pequeno. E depende muito da nossa sede e vontade de conhecer a Deus. Da grandeza que Ele é. E o interessante é que quando você olha para o universo, tudo isso está se mexendo. E dá cheio de trombada por aí, né? Não. Praticamente não se ouve disso. Todo o sistema solar, ele funciona no milésimo do segundo. As galáxias, elas funcionam desta forma. E somente um louco para dizer, eu não acredito que Deus existe. Esses dias uma coisa interessante, né? Perguntaram para a inteligência artificial se havia alguma razão, alguma possibilidade de que Deus não existisse. Ele disse, não tem não. Os detalhes, todo o universo foi criado, não tem como dizer que não tem uma inteligência, não tem uma pessoa por trás de tudo isso, né? Deus decidiu expandir o seu reino dos céus e fez a terra.
e ele decidiu governar esta terra para governar por meio dos seus filhos. E assim eles se tornarem reis sobre a terra. Calma que a gente está estudando o Espírito Santo, mas estou te dando um contexto gigantesco, né? Para você perceber quem é o Espírito Santo. O Salmo 24 diz assim: quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor forte e poderoso nas batalhas. Quando um rei tem filhos, o Rei da Glória tem filhos, e você é um filho dele, quando você nasce de novo, é nascido dele, você recebe da parte de Deus essas características dele, de governante. Um rei, o filho de um rei é chamado de príncipe, e a menina é chamada de princesa. E o nosso Pai Celeste, quando ele pensou, vou ter filhos, mas eu quero que esses meus filhos sejam reis. E eles governem. Se você olhar em nossa história recente, o príncipe Charles, né? Ele tinha 3 anos quando a mãe se tornou rainha. Quanto tempo levou para ele se tornar rei? Ela governou 70 anos. Com 73 ele já achava que ele não ia dar conta. Porque a brincadeira sempre que a rainha era, né? Ela era quase que imortal, né? As brincadeiras que haviam por aí. Quando estava no Noé, ela já estava lá, né? A brincadeira que havia. E o príncipe Charles, ele usou o nome, né, de Charles III, né? E ele hoje é rei do Reino Unido e que tem 14 outros países que eles chamam de Commonwealth, né? A riqueza comum, que é muito idêntico ao reino de Deus. Assim você nunca pode se tornar um rei se o seu pai está vivo, só que Deus não morre. Como é que você vai se tornar um rei? Num novo território. O que aconteceu no Brasil foi idêntico a isso, né? Estava o Dom João lá, o filho queria ser rei. Então vou mandar você para o Brasil, aí você se torna rei. Aí o rei de Portugal se tornou um rei de rei. Né? Quando ele vinha visitar o filho se tornava príncipe. Quando ele voltava, ele se tornava rei de novo. Quando Deus diz assim, façamos o homem à nossa imagem, ele criou primeiro o território, que é a terra, e ele inclusive diz assim, o texto que ele estabeleceu a terra, no jardim do Éden, no Éden ele estabeleceu um jardim. Aqui tem um mistério. Você tem o espírito, tem a alma e você tem o corpo. Ele plantou um jardim e colocou o homem nesse jardim, que a partir desse jardim, ele governasse toda a terra. Esse era o propósito. Enchesse toda a terra. E o propósito de Deus não mudou. Ele quer encher toda a terra com a sua glória, com a manifestação dele. Ele pensa como um rei e quer manifestar isso sobre a face da terra. Ainda está comigo ou não? Em Gênesis 2, Deus lhe gerou no reino espiritual, né? Deu uma roupa terrena, soprou sobre o ser humano o quê? Quem? O sopro da vida. Ele deu o Espírito Santo para o ser humano. E ele se tornou uma alma vivente. A alma agora manifesta o que é a presença do governador. Então a chave para se governar sobre a face da terra é o seu corpo físico. O seu corpo físico ele é poderoso porque ele dá autoridade sobre a face da terra. E ela é uma máquina poderosa para manifestar o reino de Deus. E Deus deixou muito claro, tenham eles domínio sobre a terra. Eles sejam os dominadores, os que manifestam o meu reino sobre a face da terra, tragam a minha cultura, a minha linguagem, as minhas leis, tudo, os meus princípios, os meus filhos estabeleçam sobre a face da terra e colocou neles o próprio Espírito de Deus para que eles, pelo Espírito Santo, pudessem dominar a terra. Amém? Então fomos criados para governar, e isso ainda é intrínseco em cada um de nós.
O que nós pegamos, nós queremos governar, ter domínio sobre aquilo. É o nosso jeito de ser. Deus nos criou assim porque carregamos esse DNA. E o plano de Deus, então, é ter um reino de reis. Ele é Senhor de senhores. O ser humano, então, se torna o rei da terra e ele governava a terra por meio dessa conexão com o reino dos céus. E para isso que ele tinha recebido o sopro divino, a presença do Espírito Santo em sua vida. E a capacidade de governo de Adão estava no fato da presença do Espírito Santo na vida dele. Adão foi criado para viver eternamente nesse corpo humano. Esse corpo humano não foi feito para morrer. Ele foi feito para viver e viver da presença do Espírito Santo e ser renovado constantemente. Tanto que você se corta, a característica dele é trabalhar e já entra os processos para te curar. O nosso corpo, ele tem como que um processo de autocura. Se você dá um ambiente especial para ele, um ambiente alcalino, por exemplo, né, não tomando refrigerantes, mas tomando água de qualidade, você dá no teu corpo um ambiente alcalino, esse teu corpo, com o ambiente correto, ele mesmo vai promover a sua cura. É o que os médicos fazem. Os médicos não curam, eles te ajudam e ajudam o teu corpo a gerar um ambiente para que o próprio corpo gere a sua cura. Então, o ser humano nasceu para governar a sua vida e tudo que ele tem acesso. Você nasceu para governar por meio da presença do Espírito Santo em sua vida. E aqui vale uma reflexão sobre o Espírito Santo. A pergunta é, como um reino governa uma colônia, para que a colônia se torne como o rei? E a resposta é muito interessante. A única maneira de entender o Espírito Santo é entender o tema reino de Deus e como ele funciona. Como disse, o Brasil fala português porque os portugueses nos colonizaram. Como um reino governa o seu território, a sua colônia, trazendo a sua cultura para dentro desse reino. Ele enviou o rei de Portugal, como eu já tenho enfatizado, ele enviou do trono dele um indivíduo que é plantado na colônia, e esta pessoa precisa vir do reino que domina, e ela precisa carregar a mente, a inteligência do rei, para que o território se torne como o reino é. Esse governador geral, como era chamado nosso, ele nunca é da colônia, como já enfatizei. Por quê? Porque sua tarefa era converter a colônia num reino, e eles precisavam ser enviados pelo rei para viver na colônia. O governador, isso aqui é um ponto interessante, o governador trabalha para ter a certeza de que as pessoas na colônia não aprendam a sua história, mas aprendam a história da colônia, do reino. Né? A história do ser humano é cheia de pecado. E Deus quer que você esqueça a sua história. Para isso, Ele derramou sangue, para que você seja lavado no sangue do Cordeiro. O seu passado está perdoado. Para quê? Para que você aprenda a uma nova história, a sua história no reino. E a minha e a sua mente não devem de mais estar focadas no passado, no que foi a nossa história. Ali nós temos perdão, nós curamos o nosso coração, aplicamos para que agora o nosso espírito esteja pronto para receber os conceitos do reino. A maneira do reino, pensar, todos os que estão em Cristo são uma nova criatura, como nós ouvimos hoje aqui do Sérgio, pela palavra de Deus. Você precisa ser ensinado nessa nova cultura, nessa maneira de pensar, na maneira de decidir, na maneira de fazer as coisas, e quem é responsável por isso na nossa vida é o Espírito Santo. Por isso que Jesus disse, Ele vos ensinará das coisas que Ele viu e ouviu, e Ele vai dar das coisas lá para que você tenha aqui na face da terra, e manifeste aqui na terra o reino de Deus. Reinos governam por meio de mudar a história daquele lugar. E reinos, então, destroem as histórias locais para contar a sua no reino em que domina. Por isso que nas faculdades, por exemplo, hoje se luta muito para quebrar uma história e começar a contar uma nova história, porque a nova história leva você a pensar do jeito que eles querem. Por isso que precisamos cuidar
como é que nós lemos a história na nação brasileira. E como Deus lê a sua história na nossa vida. Deus quer que você não se lembre mais dos seus pecados, mas que conheça o que Deus tem preparado para você. E o governador vem para mudar todo o pensamento da colônia, o estilo de vida, a comida, a cultura, a linguagem, tudo para que seja igualzinho ao que é no reino de Deus, que há nos céus. O projeto do Espírito Santo na sua vida é fazer da sua vida um céu na terra. Não é para que você vá para o céu. O projeto do Espírito Santo é que você experimente o céu sobre a face da terra. E aonde você está debaixo do governo dele, ele lhe conduza nisso. Então o governador hoje é a pessoa mais importante nesse processo em uma colônia. A pessoa mais importante na terra hoje é o Espírito Santo na sua e na minha vida. O que foi o mais importante que o ser humano perdeu no jardim do Éden? O governador. E a partir de então, ele começou a morrer morrendo. Aparentemente, na segunda-feira, depois de ter pecado, nada tinha mudado. Mas um vazio entrou. A partir de então, eles eram responsáveis pelo seu próprio suprimento. Agora vai trabalhar, no suor do teu rosto você vai conquistar o que deu para você comer e viver. A terra vai ficar brigando com você. Por que você fez isso? Até hoje, diz lá em Romanos, que a natureza geme pelos filhos de Deus que se levantem para fazer diferença e manifestem o reino de Deus. E você também percebe esse gemer dentro de você quando você percebe que a sua vida ainda não está refletindo o que é o reino, o que é os céus, o que é o reino de Deus. Se o governador é tirado de uma colônia, a colônia precisa então viver por si só, pagar suas próprias contas, suar para obter o que é necessário. Não há mais suprimento vindo do reino central. Então, queridos, para concluir hoje, o valor do governador na nossa vida, o Espírito Santo, é a pessoa mais importante na terra, é a pessoa que você mais precisa conhecer. É o Espírito Santo. Ser íntimo dele. A grande tragédia entre os filhos de Deus é que para eles o Espírito Santo é alguma coisa assim. A comunhão do Espírito, como é que funciona? Aqui, acolá, a gente sabe mais ou menos. E você é para viver na comunhão do Espírito. A partir dessa comunhão, governar na face da terra onde você está. O mais importante que o ser humano perdeu é o Espírito Santo. A solução para todos os problemas da terra, todos os meus problemas, está numa pessoa, na pessoa do Espírito Santo. Ele é o Espírito da verdade. Ele é o Consolador, o amigo que vem ao lado nos ajudar a viver o que Deus tem preparado para nós. Deus não projetou as suas leis para que você viva no seu esforço essas leis. Não consegue. O padrão é muito alto. Se não tem a capacitação da parte do Espírito Santo na sua vida. Todo ser humano está à busca do que perdeu. E aqui, uma curiosidade, todas as religiões buscam isso. Eles buscam o Espírito Santo, só que não sabem quem é o Espírito Santo. Buscam conexão, e hoje até nas empresas é normal isso, buscam a conexão com o sobrenatural, porque buscam com o metafísico, que é chamado daquilo que é fora da física, buscam entendimentos e percebem que há algo. E o ser humano deseja isso, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo, quando ele foi derramado sobre toda a carne.
O Espírito Santo veio para todos. E ele veio para se manifestar na vida de todos e trazer o reino de Deus sobre a face da terra. E a maior promessa de Deus feita ao ser humano é a promessa do Espírito Santo. E Jesus morreu, ressuscitou. É a primeira coisa que ele fez, e nós vamos ver isso mais adiante. O primeiro ato de Jesus após a sua ressurreição. Recebam o Espírito Santo. O mesmo sopro de Gênesis. Agora Jesus sopra. Mais uma vez. Sei por quê. Por que os discípulos podiam receber o Espírito Santo? Porque Jesus tinha tirado o pecado. O sangue que ele derramou limpou os discípulos para que pudessem receber o Espírito Santo. Por uma obra da graça de Deus, do favor de Deus para você e para a minha vida. Amém, aleluia. Podemos nos colocar em pé, por gentileza?